Olá, educador, olá, educadora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Jung e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E hoje quero conversar com vocês sobre estratégias metodológicas para a elaboração de sequências didáticas. Para apoiar essa nossa boa conversa, eu trago 3 questões orientadoras. A primeira delas, o que é uma sequência didática, não visa esgotar o debate e a ter uma resposta única, mas traz elementos para a gente pensar em conjunto aqui o que é essa noção e, o mais importante, que potência ela tem para o nosso trabalho nas práticas pedagógicas. A segunda questão orientadora da videoaula é quais são as principais características de uma sequência didática. E para isso, nós vamos trazer 2 simulações de sequências didáticas e discuti-las, de forma que a gente possa tornar mais visível o que é que caracteriza essa noção. E, por fim, em um exercício didático, vamos procurar responder aqui o que é e o que não é uma sequência didática, mas nesse movimento de tornar mais visível, explicitar, didatizar os pontos pelos quais passamos, sem querer, evidentemente, encerrar essa boa discussão. Então, vamos lá? Para iniciar, eu tenho um convite. Eu trago essa questão: de onde você costuma partir para pensar sequências didáticas nas suas práticas? E eu gostaria que cada educador e cada educadora que nos acompanha aqui fizesse seus registros, de modo que ao término dessa videoaula, vocês possam, no movimento de avaliação, no exercício de autoformação, confirmar conhecimentos, saberes práticos que já possuem, mas também ter a abertura para experimentar outras possibilidades, se assim for o caso. Avançando aqui na nossa discussão, então vamos adentrar a discussão do que é uma sequência didática. E para isso, eu peço licença para trazer uma referência que já é clássica nessa discussão. Trata-se do autor Antoni Zabala, na obra A Prática Educativa, Como Ensinar. Acompanhem comigo, por favor, a citação. O que é uma sequência didática? Ela é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido. Então, vamos pensar um pouquinho sobre aspectos que estão aqui estruturando essa definição. De partida, não se trata apenas de atividades, não se trata de um conjunto de fazeres do estudante que sejam isolados, que sejam fragmentados, não. Tem aqui uma tessitura. O autor chama a atenção para esse movimento de ordenação, estruturação e articulação das atividades. Como o próprio nome diz, tem uma sequência. Tem aí uma organização cronológica. O que é que a gente quer que o estudante experimente e faça ao longo dos tempos curriculares? Mas o mais importante nessa definição é que, além dessa ordenação, tem um compromisso enorme com o que ele chama de objetivos educacionais. E que, se a gente quiser colocar em diálogo com terminologias do currículo contemporâneo, estamos falando aqui com expectativas de aprendizagem, direitos de aprendizagem, ou seja, as competências e habilidades que nossos estudantes e as nossas estudantes têm o direito de desenvolver ao longo de toda a formação geral básica. E há um ponto de partida, mas há também uma perspectiva de chegada, um fim que é conhecido pelo educador. É o educador, esse profissional especializado, que sabe o que é que os estudantes precisarão aprender e desenvolver. Ainda acompanhando o pensamento do autor, eu trago aqui uma segunda interação
em que ele diz: uma sequência didática permite reunir toda a complexidade da prática, incluir as 3 fases de toda intervenção docente quando ela é reflexiva: o planejamento, a aplicação e a avaliação. Queria também conversar um pouquinho sobre o que atravessa essa interação que estamos fazendo aqui com o autor. Então, vejam que bonita essa reflexão. Em uma sequência didática, como se estivéssemos olhando a ponta de um iceberg, a gente tem toda a complexidade do nosso trabalho, do fazer educativo. Então, naquela mera ordenação que alguém vê e pode até achar que tem só um exercício de comunicar, de registrar o que faremos, tem todo um pensamento complexo. Nós sabemos que precisamos avaliar quem são os jovens e as jovens que estão aí conosco nessa jornada e que são os sujeitos dos direitos de aprendizagem. Nós fazemos uma leitura do que é que eles já trazem de saberes, do que é que eles já trazem de repertório, e olhando para o nosso compromisso com o currículo, nós sabemos a que ponto gostaríamos que eles chegassem, ou seja, que outros conhecimentos gostaríamos que eles construíssem, que habilidades e competências gostaríamos que eles desenvolvessem. Então, a gente articula uma leitura da nossa moçada, do pertencimento que essa moçada tem ao território. Nós temos uma leitura do momento histórico que eles estão vivenciando, nós temos uma leitura do currículo e do nosso compromisso com esse currículo para esses jovens bem situados territorialmente falando. Então, toda essa complexidade opera nas nossas escolhas. Que desafios vamos propor? Que produções? Que questões? O que queremos que eles experienciem ao longo dessa proposta? De onde partiremos? O que é que eles vivenciarão para desenvolver e avançar, progredir nas aprendizagens? O que esperamos como culminância? Que oportunidades daremos para que eles o tempo todo comuniquem aí seus processos e a gente possa exercitar uma avaliação que é formativa. Não aquela avaliação de culminância que apenas mede o que o estudante aprendeu e a estudante ao término da jornada, mas aquela avaliação que observa, que faz intervenções, que dá feedbacks, que vai fazendo ajustes no planejamento para que o estudante aprenda. A avaliação que está a serviço das aprendizagens e não quer apenas medi-las e classificá-las. Pois bem, então, trazendo aqui esse repertório de Zabala, eu gostaria de avançar um pouquinho mais para a gente pensar agora a nossa segunda questão orientadora. Quais são as características de uma sequência didática? Como eu anunciei, nós vamos partir da leitura de 2 simulações. O que é que são essas simulações? São registros ficcionais, mas que espelham bastante o movimento de práticas docentes reais. Então, é uma estratégia formativa que nós estamos trazendo aqui. Eu vou pedir que vocês acompanhem a narrativa dessas sequências didáticas, de onde é que o educador pretende partir, o que ele pretende promover como desenvolvimento, o que ele espera como culminância. E na medida em que eu for narrando essas 2 sequências didáticas, aqui está em tela e aqui virá a seguir, por favor, reflitam aí. O que a gente consegue perceber de premissas? Então, para além da ponta do iceberg, que complexidade da prática a gente percebe? Como é que esse professor concebe a aprendizagem? Como é que ele acredita que ela acontece? O que para ele, nesse momento, é mais importante que os estudantes e as estudantes aprendam? Que estratégias ele escolhe para isso? E como é que ele está operacionalizando a avaliação? Então, vamos lá. Então, nessa primeira simulação, o professor comunica o conteúdo que será estudado e indica páginas de um livro que a turma deverá ler. A turma realiza as atividades didáticas que são propostas nesse livro e encaminha, entrega para o educador. O professor devolve corrigido. A turma realiza, então, uma prova. Vamos à segunda simulação.
Nesse segundo exercício, o professor apresenta uma situação problemática em relação a um tema contemporâneo. E aqui eu vou abrir um parênteses para lembrar que nas orientações curriculares brasileiras, nós temos um documento sobre os temas contemporâneos transversais, né? Então, estamos falando aí de meio ambiente, economia, saúde, aspectos da cidadania e do civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Claro que são temas amplos, são macrotemáticas que vão recebendo recortes, mas são temas que têm muito que ver com os principais debates da agenda contemporânea, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com uma pauta aí voltada para direitos, deveres, para o exercício da democracia e em um valor aí de sustentabilidade. Então, pois bem, voltando aqui ao exercício, ele apresenta uma situação problemática em relação a um tema contemporâneo. Os estudantes são mobilizados a pensar em problemas ou questões diante dessa problematização maior. E, para isso, consideram os seus contextos e as suas realidades. Os estudantes trocam respostas intuitivas ou suposições. Então, vejam que nesse passo 3, o professor tem aí a oportunidade de diagnosticar, porque os estudantes vão se colocar em relação a essa questão que definiram a partir do que já trazem de conhecimento prévio, né? Vão formular hipóteses a partir de seus repertórios. Aí, o que a gente espera no passo 4? Com a orientação do professor, eles fazem a busca de boas fontes para o aprofundamento da compreensão do problema. E isso na perspectiva da área e do componente, né, em que estão trabalhando o educador e a sua turma. E aqui o que é bacana a gente trazer de consideração, um outro parênteses rápido. Temas contemporâneos, boas questões essenciais, elas exigem uma abordagem complexa, no sentido de que é uma abordagem que se tece com as outras áreas do conhecimento, mas que pode e deve, didaticamente falando, ser ancorada em uma área. Então, eu posso pensar um aspecto da saúde fazendo toda uma discussão ancorada nas ciências da natureza, mas que vai convocar saberes das ciências humanas e sociais aplicadas, saberes de linguagem e suas tecnologias, saberes da matemática e saberes do projeto de vida. E esse movimento pode acontecer em todas as áreas, porque essas temáticas são transversais, não são específicas de uma área só. Então, é claro que a área que vai ancorar vai trazer as suas categorias, ou seja, os seus objetos de conhecimento, sejam eles conceituais, sejam eles processuais, procedimentais, categorias de análise, vai trazer as suas habilidades e vai trazer as suas competências. Então, a área aproveita para fazer a sua entrega, os direitos de aprendizagem que são de sua responsabilidade, mas vai também convocando aí a integração com as outras áreas e com projetos de vida. Parênteses fechado, passo 5, a moçada elabora conclusões, generaliza essas conclusões e comunica. E aqui tem a observação de que a avaliação vai perpassando todo esse processo. Pois bem, feito aqui o movimento de narrar essas duas simulações, eu queria então trazer uma lente de análise, porque não se trata, evidentemente, de dizer qual é a melhor, qual é a mais interessante, mas de trazer aqui uma lente para a gente entender o que é que temos de alcance em uma sequência didática e o que é que temos de alcance em outra. E aí a lente, evidentemente, é esse nosso compromisso com a formação integral, esse nosso compromisso maior, que não toma o estudante só como cognição, né? O estudante é tomado na sua inteireza, no seu pertencimento a um território, no seu movimento de ser um sujeito que tem aspectos socioemocionais, aspectos culturais, aspectos físicos, tudo isso vai sendo trabalhado. E aí, a BNCC traz para a gente, né, a definição do que é uma competência, porque quando você se compromete com a formação integral, você promove um currículo que vai trabalhar competências, que é justamente essa noção que vai operacionalizar não apenas o que é conceitual, não apenas ao que responde ao desenvolvimento cognitivo.
Então, a abordagem por competências, quando bem compreendida, quando bem potencializada, ela está a serviço dessa formação integral, dessa formação humana plena de nossas jovens e de nossos jovens. Então, vamos aqui, juntos e juntas, reler essa categoria tão importante que é a definição de competência trazida pela BNCC. O documento vai lembrar que em uma competência nós mobilizamos conceitos e procedimentos, mas também habilidades que podem ser práticas, cognitivas e socioemocionais. E tem também o aspecto axiológico, né, que atitudes e valores estão atravessando aí na operacionalização de tudo isso. Bom, e para que é que a gente aciona, então? Conceitos, procedimentos, habilidades, atitudes e valores. Agora vem o mais importante, para resolver demandas complexas, seja no âmbito da vida cotidiana, seja no âmbito da cidadania, seja no âmbito do mundo do trabalho. Ou seja, competências têm muito que ver com essa centralidade que os estudantes precisam ter como pessoas que entendem as questões e os problemas do mundo contemporâneo e constroem conhecimentos para lidar de forma engajada, de forma crítica e até de forma transformadora com esses aspectos da realidade. Por isso, competência tem tudo que ver com aprendizagens contextualizadas, aprendizagens interdisciplinares, aprendizagens por área, entre áreas, aprendizagens integradas. A segunda categoria de análise que eu gostaria de trazer aqui é justamente o nosso repertório das 10 competências gerais. Então, é um compromisso de todas as áreas passar por elas, e como é que isso acontece? Nós sabemos. Essas competências vão se desdobrar em competências das nossas áreas e em habilidades das nossas áreas. Mas vejam bem, vamos lembrar aqui. Quando o educador ou a educadora ficcional, na primeira simulação, comunica o conteúdo que vai ser aprendido, seleciona o material didático, o livro que os estudantes deverão estudar, pede que esses estudantes respondam às atividades que vêm nesse material, encaminha para o educador e ele corrige e devolve, nós estamos certamente trabalhando com muita ênfase a competência geral 1. Porque sim, né, estamos oferecendo um material que passou aí por uma avaliação de política pública, né, integrante de uma política que chega para a implementação do currículo, estamos selecionando ali o que a gente entende que é importante, que conversa com conhecimentos que eles precisam dominar na trajetória curricular. Então, está plenamente a serviço do desenvolvimento da competência geral 1. Mas, retomando a lente de análise anterior, será que só isso dá conta do compromisso com a formação integral? Não, sabemos que não. Mas é importante entender que também o currículo não se faz só por uma sequência. Então, em determinados momentos, não há problema que aconteça uma sequência assim, desde que eu tenho a clara intencionalidade que o meu alcance é esse, isso de fato esteja no meu ponto de partida, no meu ponto de chegada, porque eu sei que esse movimento que eu desenhei nessa sequência didática vai conversar com muitos outros momentos de maior amplitude, de maior intencionalidade pedagógica. Então, já na proposta 2, que eu narrei aqui, né, a proposta ficcional, o educador apresentava um problema maior, que precisava ser recortado pelos próprios estudantes, conforme a leitura que eles fazem de suas realidades, e, a partir disso, o professor orienta, apoia a curadoria, a busca de boas fontes que podem interessar aí para a discussão desse problema. Tem também um momento de escuta do que é que os estudantes já trazem antes de aprofundar a compreensão, e isso é que vai permitir o professor saber de onde a turma parte e como é que essa turma avança, progride, para ter uma visão aí mais pautada em conhecimentos, mais sustentada, mais estruturada na discussão do problema que assumiram. Então, vejam, quando tem esse movimento, claro que ele também favorece a competência geral 1, mas com muita força a competência geral 2, porque esses estudantes estão formulando hipóteses que depois serão checadas, que poderão ser reformuladas. Tem lá no finalzinho, vocês devem se lembrar, um momento em que esse estudante
chega às conclusões e faz a comunicação disso. Então, tem aí todo um desenvolvimento também da competência geral 4. E como eles vão trabalhar em grupos, por assim dizer, né? Tem ali um aspecto de colaboração, precisam discutir seus posicionamentos, a gente também exercita a empatia e cooperação. E diante de uma educação problematizadora, que parte, né, de uma temática relevante, contemporânea, significativa e o mais importante, promove a contextualização dela, o recorte dela na realidade dos estudantes, com muita força, nós estamos favorecendo aspectos da competência geral 10, que é essa competência que chama nossos jovens e nossos jovens para poder agir, tomar decisões, enfrentar, né, os problemas, e aí acionando valores éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, se quisermos fazer o comparativo entre as duas situações ficcionais, teríamos aí uma primeira que favorece bastante a competência geral 1, está na linha de trabalhar mais os conhecimentos em estrito senso, mais os aspectos conceituais. E nessa nossa sequência narrada aí na simulação 2, teríamos um alcance muito maior, que também passa pelo compromisso com todas essas competências que eu fui elencando aqui. Agora, vejam, no movimento de curadoria de bons materiais que possam apoiar a compreensão, aquela sequência que nós pensamos ali no exercício 1 poderia perfeitamente entrar como parte desse movimento da sequência 2. Então, mais uma vez, não se trata de dizer qual é melhor ou qual é pior, se trata de entender por que foram feitas essas escolhas, com que intencionalidades, dentro de que desenho de jornadas que serão oferecidas aí no currículo que nossos estudantes e nossas estudantes vão experienciar. Bem, nós estamos chegando à terceira questão que fecha essa nossa discussão, e eu havia prometido, então, marcar alguns pontos importantes nessa tessitura que fomos fazendo com a noção de sequência didática e as nossas práticas. Então, a gente pode entender que uma sequência didática necessariamente envolve autoria e criação docente. E quando a gente fala em autoria e criação docente, estamos pensando tanto no movimento de seleção de atividades que o professor faz, que podem ser atividades de autores de livros didáticos, atividades de outros colegas, atividades que nos sirvam de inspiração e que nós vamos recriando, como podem ser atividades de plena autoria nossa. Então, tanto nesse movimento de selecionar ou de autorar, criar, produzir atividades, tem esse importante passo de uma ordenação. Imprimir uma sequência que é cronológica, mas que é também marcada pela intencionalidade pedagógica. Nesse movimento de ordenar as atividades, de organizar essa experiência do estudante, tem toda a complexidade do nosso trabalho. E nessa complexidade, a gente traz com muita força esse movimento de enraizamento no território, porque passamos por esse diálogo com as nossas estudantes, os nossos estudantes e os seus contextos, sem o que uma sequência didática é letra morta, né? Não vai ganhar vida e não vai render aprendizagem significativa. E aí, na mesma linha, né, de marcar aí a didatização da discussão, a gente sabe que não podemos chamar de sequência didática atividades soltas, isoladas, fragmentadas, atividades que não falam de nós e menos ainda de nossas e nossos estudantes. Atividades que não promovem progressão das aprendizagens. Não partimos de um início e não temos a clareza do que é que queremos alcançar, né, o ponto de chegada com a nossa moçada. E aí fica aqui um convite. Vamos aprofundar um pouquinho mais a discussão de sequência didática, mas agora na perspectiva de nossas áreas de conhecimento? Então, fiquem com o bloco 2, boas aprendizagens, e logo, logo nós voltamos para fazer o fechamento da nossa videoaula. Boas aprendizagens! Olá, professoras e professores de matemática. Eu me chamo Michele Borges e estou formadora no Instituto Jung. Bom, nesta videoaula vamos continuar a nossa conversa sobre sequências didáticas, introduzidas pela professora Marisa, mas agora na perspectiva da nossa área de conhecimento, que é a matemática.
O que vai orientar a nossa conversa aqui é a questão: o que tem e o que não tem uma sequência didática em matemática que fortalece o compromisso com a formação humana integral e o desenvolvimento de competências e habilidades? Para a gente pensar sobre essa pergunta, eu vou trazer um exemplo comum de sequência didática. Bom, vamos dar uma olhada no que tem nessa sequência didática. Essa é uma sequência para o primeiro ano do ensino médio, com duração de 6 aulas, de 50 minutos cada. O objeto de conhecimento em foco são as funções quadráticas. Já os objetivos gerais com essa sequência são compreender o conceito de função quadrática e suas aplicações, interpretar graficamente a função quadrática, identificando vértice, zeros e concavidades, resolver equações quadráticas por diferentes métodos, fatoração, fórmula de Bhaskara e completamento de quadrados, e, por fim, aplicar o conhecimento de funções quadráticas em problemas contextualizados. Aqui é possível observar que os objetivos eles apresentam verbos de maior complexidade cognitiva. Compreender, interpretar, resolver e aplicar não são ações cognitivas e práticas triviais. E também que os objetivos, eles espelham o objeto de conhecimento matemático em foco, que são as funções quadráticas. Por outro lado, não há como parte dos objetivos gerais o desenvolvimento de temas contemporâneos transversais e o desenvolvimento de competências. Então, esses objetivos, eles nos revelam um possível foco mais disciplinar da matemática. Agora, vamos dar uma olhada como é que esses objetivos se traduzem nas escolhas didáticas e metodológicas. Vamos espiar a primeira aula na tela. Se precisar, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Se estiver com pouca visualização, baixe a sequência didática no QR Code que também se encontra nessa tela. Pois bem, podemos observar que o professor ou a professora apresenta o conceito de função quadrática, sua expressão na forma geral e suas características. Depois os estudantes, eles resolvem exercícios simples que representam ali as funções quadráticas. Como tarefa de casa, há uma lista de exercícios para que os estudantes identifiquem lá os coeficientes. Já as aulas 2, 3 e 4, elas também vão seguir nessa mesma lógica. Aula expositiva teórica, exercícios em sala e listas de exercícios para casa. Na aula 5, a diferença reside em, para além dos exercícios puramente matemáticos, exercícios em que a função quadrática ela é aplicada em diferentes contextos. Não fica claro aqui se os contextos eles são reais ou semi-reais, ou seja, com situações e dados fictícios que buscam ali simular uma realidade, mas que muitas vezes a gente sabe que, tá totalmente fora dessa realidade. E por fim, na aula 6, é realizada uma prova. A gente pode observar, então, com essa sequência didática, uma ausência ali de diversidade metodológica. Será que o estudante ou a estudante que tende a aprender melhor quando está ativamente envolvida na atividade, por experimentação ou construção de laços ali socioafetivos com os temas contemporâneos, por exemplo, ao invés de apenas ouvir ou ver uma explicação, será que esta ou este estudante está contemplada nessa sequência didática? Até mesmo para os estudantes que aprendem com maior facilidade, ouvindo a exposição do professor e da professora, o modo como essa exposição será realizada também é determinante na aprendizagem matemática. Como dizem lá os livros, os autores do livro Planejamento para a Compreensão, as melhores aulas expositivas nos mantêm envolvidos ao levantarem questionamentos e fornecerem interessantes percepções e relatos também. Portanto, apresentar por meio da exposição teórica ali os conceitos, as propriedades, os métodos matemáticos, estimula sim a aprendizagem, só que uma aprendizagem aí por memorização e reprodução, e não por compreensão, como se pretende lá o primeiro objetivo desta sequência didática. Assim, a gente observa uma dissonância entre esse objetivo e a estratégia didático-metodológica.
Compreender é fazer conexões e ordenar nosso conhecimento na forma de algo que dê sentido às coisas, ao passo que, sem compreender, podemos ver apenas fatos pouco claros, isolados ou inúteis. Então, a gente observa aqui que também não há uma preocupação em iniciar as aulas sensibilizando os estudantes para os temas ou aqui para os objetos de conhecimento que estimule a curiosidade lá dos jovens, que poderia ser mobilizada através de temas contemporâneos e de interesses das juventudes, ancorando isso, né, com as situações e desafios da realidade local ou global. Podemos citar como exemplo aqui, né, levantar conhecimentos prévios e discutir com os jovens a sustentabilidade energética, o uso de painéis solares e como a função quadrática pode ser utilizada ali para modelar a trajetória do Sol ao longo do dia e otimizar a inclinação dos painéis solares para maximizar a captação de energia. É possível também, entre outros, né, sensibilizar os jovens com a contação de história, da própria história de matemática, que está por trás aí de toda a produção de conhecimento sobre função quadrática. Claro, numa linguagem divertida, satírica, dramatizada, que é parte singular aí da linguagem das juventudes. Com esta sensibilização, o professor ou a professora pode trazer vários problemas da época que ajude os estudantes a ir formalizando os conceitos, as propriedades e operações que envolvem funções quadráticas, bem como integrando aí outros conhecimentos matemáticos, como conhecimentos geométricos. Enfim, a contação de história, né, ela pode ali continuar nos próximos capítulos, ou seja, nas próximas aulas da sequência didática. E pode-se mobilizar também que os estudantes ajudem a criar enredos dessas histórias por meio de pesquisas sobre a história da função quadrática. Bom, retomando aí a nossa análise, observa-se também que a sequência didática, ela fragmenta excessivamente o próprio objeto de conhecimento matemático, que são as funções quadráticas, não assegurando ali uma aprendizagem mais integrada, né, deste conhecimento. Por fim, a falta de diversidade didático-metodológica torna o processo avaliativo limitado. O professor e a professora só irá avaliar ali as aprendizagens dos estudantes ao final da sequência, por meio de um único instrumento, que é a prova. Então, quanto maior as possibilidades de experiências de aprendizagem, como experimentação, investigação científica e criativa, aprendizagem por meio de jogos, resolução e elaboração de problemas reais, que se vinculem aí com os desafios das juventudes e de seus territórios, mais produtos dessas ações teremos como apoio para avaliar com mais qualidade as aprendizagens dos estudantes. Bom, essa conversa fez sentido para você, professor e professora de matemática? Como você tem protagonizado suas sequências de aprendizagem? E para encerrar, convidamos você a avaliar essa aula. Até mais!